Quando uma equipe de pesquisadores desembarcou ali, em 1975, esperava encontrar ruínas, restos de um fracasso rural perdido no tempo. Mas o que viram não fazia sentido. Entre pedras, névoa e vegetação deformada, criaturas os observavam de longe. Tinham o formato de ovelhas, mas algo nelas estava errado. Eram maiores, mais tensas, selvagens. Seus corpos carregavam uma densidade de lã que o clima extremo havia moldado como armadura. E enquanto os cientistas tentavam se aproximar, perceberam que não estavam diante de simples animais, estavam diante de uma história que jamais deveria ter existido. Essas eram descendentes de um experimento humano iniciado quase um século antes. Em 1896, um fazendeiro da Nova Zelândia, movido pela ambição e pela curiosidade, decidiu testar uma ideia que muitos considerariam absurda: levar centenas de ovelhas para uma ilha desabitada, isolada por tempestades constantes e águas gélidas. O lugar era Campbell Island, um pedaço de terra rochosa e fria no limite do mundo, conhecido apenas por marinheiros e caçadores de focas. Não havia abrigo, nem floresta, nem habitantes. Apenas vento, chuva e solidão. Mesmo assim, o homem acreditava que poderia transformar aquele território esquecido em um império de lã. Carregou 400 ovelhas, um híbrido criado para produzir lã de alta qualidade, e a soltou sobre o terreno árido. Construiu galpões, cercas, um pequeno abrigo. Mas o mar não perdoa sonhos. Em poucos anos, o projeto ruiria. E o que começou como ambição agrícola terminaria como um dos episódios mais bizarros da história da evolução moderna. Quando os primeiros investidores abandonaram Campbell Island, deixaram para trás não só os prédios e o equipamento, deixaram também os animais. 400 ovelhas, presas em um ecossistema hostil, sem pastores, sem tosquia, sem proteção. O que poderia sobreviver ali? Ovelhas domésticas são frágeis, dependentes. A lã, quando não é cortada, cresce até o ponto de imobilizar o corpo. A chuva constante encharca o pelo, o vento congela. Na teoria, aquelas criaturas estavam condenadas. Mas a natureza não trabalha com teorias humanas. Décadas se passaram. A ilha, esquecida pelos mapas, foi engolida pela neblina. O que restava de vida ali era entregue ao acaso. Até que, 75 anos depois, um novo grupo de pesquisadores voltou e encontrou o inesperado. As ovelhas haviam sobrevivido. Mais do que isso, haviam se transformado. Ovelhas criadas para a dependência humana tinham, de algum modo, aprendido a viver sem o homem. Os corpos ficaram maiores, a lã, mais espessa, como se o frio tivesse esculpido nelas uma nova pele. Os membros se alongaram, as cabeças se ergueram mais altas. As feições, endurecidas. Não havia mansidão no olhar, havia desconfiança. Elas haviam se tornado selvagens. Mas como? Como uma espécie criada para morrer sem cuidado humano conseguiu adaptar-se a um dos ambientes mais hostis do planeta? A resposta estava escrita na própria seleção natural. Os primeiros anos foram de morte e escassez. Aqueles que não suportaram o frio ou o peso da própria lã desapareceram rapidamente. Os poucos que resistiram deixaram descendentes cada vez mais fortes. E geração após geração, a natureza refinou o que a domesticação havia corrompido. Enquanto o isolamento moldava os corpos, a ausência de predadores e o retorno gradual da vegetação permitiram o crescimento do rebanho. Aqueles animais aprenderam a lidar com o vento, a se proteger em grupo, a parir em pé, comportamento incomum entre ovelhas comuns, mas essencial em terreno encharcado e gelado. Suas crias, antes frágeis, agora caminhavam minutos após nascer. Não era mais uma adaptação, era outra forma de existência. Com o passar dos anos, Campbell Island tornou-se uma cápsula do tempo. Nenhum ser humano havia tocado aquelas ovelhas desde o início do século XX. Elas evoluíram isoladas, como se o mundo tivesse parado ali, deixando a natureza reescrever as regras. E quando os cientistas voltaram, tiveram dificuldade até em alimentá-las. Os animais rejeitavam qualquer tipo de ração tradicional. Tentavam arrancar o feno com os dentes, como se ainda estivessem lutando contra o solo duro e as ervas do vento. Era como se, mesmo em cativeiro, algo nela se recusasse a voltar a ser domesticado. O que começou como um simples experimento agrícola agora levantava uma questão muito maior. Até que ponto o ser humano realmente controla a natureza? Será que o abandono, por mais cruel que pareça, havia permitido à vida encontrar um novo caminho? E o que acontece quando o isolamento dura tempo bastante para que a natureza reconstrua uma espécie inteira? As respostas estavam prestes a ser reveladas, e com elas,
uma reviravolta que transformaria a ilha de Campbell em um símbolo silencioso do poder e do perigo da seleção natural. Quando os pesquisadores retornaram a Campbell Island, a intenção era simples: estudar um fenômeno biológico. Mas o que encontraram passou dos limites da ciência. As ovelhas não eram apenas sobreviventes, eram resultado de um processo evolutivo acelerado que ninguém havia previsto. Os corpos estavam diferentes, os ossos deformados, os instintos alterados. Era como observar o produto de um experimento conduzido por mãos invisíveis. A natureza, sem testemunhas, havia corrigido a obra humana. Os cientistas tentaram se aproximar, mas as ovelhas se afastavam, correndo pelas encostas íngremes, desaparecendo sob a neblina. Eram velozes, desconfiadas, agressivas. Nenhum traço da docilidade que um dia caracterizou a espécie domesticada. Ao analisar os restos de vegetação e os padrões de pastagem, perceberam algo ainda mais surpreendente. Elas haviam mudado até a forma de se alimentar. Arrancavam plantas com os dentes, torcendo as raízes, adaptando a mandíbula a um tipo de dieta que nenhuma ovelha comum suportaria. A natureza havia forjado novos instintos, moldado novos corpos, tudo a partir de uma única condição: o isolamento. Enquanto isso, registros históricos começaram a emergir. Cartas, anotações, diários esquecidos. O projeto original, iniciado em 1896, havia sido uma tentativa desesperada de colonizar o extremo sul com gado de lã fina. Mas as condições eram brutais. Chuvas incessantes, ventos que arrancavam telhados e uma temperatura que castigava até os mais resistentes. Quando os primeiros proprietários abandonaram a ilha, os trabalhadores ficaram presos ali por 2 anos, sem barco, sem rádio, sem pagamento. Quando finalmente foram resgatados, a experiência foi considerada um fracasso absoluto, e a ilha, deixada ao esquecimento. Por mais de 4 décadas, ninguém ousou retornar. A geografia traiçoeira e o clima imprevisível tornaram Campbell um ponto cego no mapa. E foi nesse vazio de vigilância que o impossível aconteceu. As ovelhas, deixadas à própria sorte, iniciaram um processo que a ciência chamaria de microevolução, uma transformação visível dentro de poucas gerações. Elas se tornaram resistentes a doenças, mudaram o ciclo de crescimento da lã, desenvolveram hábitos noturnos e uma estrutura muscular mais densa. Era como se o ambiente tivesse acelerado séculos de adaptação em poucas décadas. Mas nem todos viam isso como uma maravilha. Com o avanço dos estudos ambientais, o governo da Nova Zelândia declarou a ilha uma reserva natural. A presença de milhares de ovelhas selvagens começou a ser vista como uma ameaça ao equilíbrio ecológico. As plantas nativas, que haviam sobrevivido por milênios, estavam sendo devoradas novamente. Então veio a decisão que mudaria tudo: erradicar o rebanho. Em 1954, uma ordem oficial determinou a eliminação total das ovelhas. Durante anos, equipes inteiras foram enviadas à ilha para caçar, capturar ou abater os animais. Entre 3.000 e 7.000 ovelhas foram mortas. A operação foi justificada em nome da preservação ambiental, mas para muitos, foi também o fim de um experimento natural único no planeta. Mesmo assim, algumas poucas sobreviveram, escondidas nas partes mais altas e rochosas da ilha. Essas últimas descendentes selvagens seriam descobertas apenas em 1975. Foi então que uma nova equipe científica decidiu tentar salvar ao menos parte da linhagem. Munidos de redes, cães e até apitos especialmente desenvolvidos, conseguiram capturar 58 ovelhas vivas. Cada uma delas pesava quase o dobro de um animal comum. Os corpos eram densos, os cascos endurecidos, e a lã, incrivelmente espessa, resultado de décadas sem tosquia. Essas ovelhas foram levadas para Nova Zelândia, onde passaram a viver em cativeiro, sob observação constante. Ali, nascia oficialmente uma nova linhagem, as ovelhas de Campbell Island, descendentes diretas da sobrevivência. Os cientistas ficaram fascinados. Estudos genéticos mostraram que, em menos de um século, a espécie havia desenvolvido resistência natural a 2 doenças que ainda afetavam rebanhos domésticos no continente. Elas também demonstravam comportamento protetor com as crias e uma inteligência de grupo em comum, antecipando tempestades e deslocando-se antes que o vento chegasse. Era como se a natureza tivesse recompensado a resistência com memória. Mas havia algo de perturbador nisso. Toda essa força, toda essa adaptação, surgiu apenas porque o homem as abandonou. Décadas depois, já no século XXI, o rebanho sobrevivente foi mantido em pequenas fazendas, protegido como patrimônio genético. Mas a história ainda guardava uma última tragédia. Em 2017,
5 das ovelhas foram roubadas e abatidas, entre elas, algumas prenhes. O número de exemplares restantes caiu para apenas 30. Mais de um século depois, as criaturas que haviam desafiado o tempo e o isolamento quase desapareceram novamente, não por frio, fome ou natureza, mas por mãos humanas. Hoje, a linhagem sobrevive em silêncio, em um punhado de propriedades isoladas. São lembranças vivas de um experimento que começou com ganância e terminou em espanto. A história das ovelhas de Campbell Island nos obriga a olhar para o espelho da natureza e reconhecer um paradoxo. Quando o homem tenta dominar o mundo, destrói. Quando se afasta, a vida encontra uma forma de continuar, mesmo que se torne irreconhecível. Talvez esse seja o verdadeiro mistério por trás dessa ilha. Não o que aconteceu com as ovelhas, mas o que a ausência humana permitiu acontecer com a própria natureza. E se o isolamento foi capaz de criar algo novo em apenas 75 anos? O que aconteceria conosco, se um dia, o mundo decidisse continuar sem nós?